E conta para Isso. nós, Paula, hoje você está na sua área, né? Você já tem sua autorização de trabalho, mas conta para nós assim, porque muita gente não sabe como que funciona esse processo do EB2, né? O que você está fazendo? EB2, New Interest Waiver, é. Isso. Como que você ficou sabendo desse processo assim? Você pesquisou, você foi falar com alguém, alguém te contou, como foi? Sim. Quando eu decidi migrar, quando eu estava os 2 meses lá, que já acendeu a lanterna verde na minha cabeça, que eu estava desempregada no Brasil, eu comecei a procurar grupos aqui. Eu entrei em grupos que tinha ainda pessoas que estavam no Brasil, inclusive, que tinham interesse de voltar, e aí, de vir para cá, na realidade, de migrar. Aí ela falou para mim, viu? Eu falei, eu queria ir, mas eu não queria trabalhar no subemprego que a gente chama aqui, né? Esses trabalhos menos remunerados, vamos dizer assim. Ela falou, olha, eu tenho uma amiga que aplicou um visto chamado EB2, EB2 New Interest Waiver. Aí eu falei, oh, que legal, vou dar uma olhada. Aí comecei a pesquisar. Aí eu entrei em contato com 3 escritórios, né? E aí eles me explicaram. Aí você tem que classificar. Existem 6 requisitos que você tem que atender. Então, você tem que ter pelo menos 5 anos de formação, você tem que ter carta de recomendação, você tem que ter a carta de recomendação de empresas, você tem que ter carta de recomendação de especialistas. Você tem que apresentar um plano de negócios para os Estados Unidos para dizer o porquê que você, como profissional, é diferente dos demais. Por que que você merece estar aqui? Por que que você está tirando o trabalho de um americano, sendo uma imigrante? E por que você tem que ficar? O que você vai agregar para os Estados Unidos? Então, eu fiz um plano de negócios e eu falava, caraca, o que que eu vou fazer? Porque eu nunca fui muito criativa. Apesar de ser engenheira, existem vários tipos de engenharia que eu não sou muito criativa. Se você mandar eu tirar o copo de cima da mesa, eu vou dar um chute nele e ele vai sair. Mas aí tem engenheiros que têm que ser criativos, dependendo do departamento, você tem que pensar como tirar sem danificar o copo. E eu falei, cara, o que que eu vou apresentar para os Estados Unidos dizendo que eu sou importante o suficiente? Eu podia apresentar o tanto de economia que eu já dei para as empresas que eu trabalhei? Não, eles não iam aceitar. Aí eu falei, meu senhor, me ilumina. E numa das vezes que o meu ex-marido estava aqui já, na época, marido, ele estava em abril, eu vim em maio para fazer compra, porque eu comecei a comprar coisa também para vender, comprar aqui e vender no Brasil. E em uma das minhas viagens, quando ele já estava aqui, foi em maio ou junho, não lembro, de 2019, 18, desculpe. Eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu estava sentada lá no avião, nas últimas fileiras, que eu via, desculpe, o comissário de bordo abaixando e levantando, levantando e baixando, levantando e baixando. Falei, o segredo, na realidade, é você ver aquilo que todo mundo vê, mas ninguém vê ao mesmo tempo. Eu falei, cara, a gente poderia poupar esse desgaste da pessoa. A pessoa já tem o problema de pressurização nas cabines, já tem tudo o desgaste físico, mental, de horas trabalhando. Eu falei, tá aí. Por que que a gente não automatiza isso, não automatizar esse carrinho de refeição de uma maneira que ele só aperte um botão do lado e suba as bandejas, que ele não precisa ficar baixando, para não ter esse desgaste físico. Foi o que eu fiz. Falei, vou apresentar esse projeto. Aí minha prima, ela é arquiteta, eu falei, preciso que você projete esse negócio para mim. Você vai pensar o que você vai fazer, é desse jeito que eu gostaria que você fizesse. Ela, tá bom, vou fazer. Aí eu falei, essa ideia que eu vou defender, ou seja, isso é reengenharia, né? Eu falei, eles querem isso, porque tudo já está inventado. Ninguém inventa, a roda já foi inventada. Então não existe uma nova invenção. Existe, tudo se melhora. Então, é uma coisa existente, na cabine não podia mudar tamanho, por causa da dimensão das medidas do avião. Eu vou pensar em fazer esse movimento assim, dessa maneira. E foi o que aconteceu. Aí eu propus isso, e ainda eles estão avaliando. Eu estou no Bacana. finalzinho, que eu acho que a gente vai chegar lá. Mas é isso, você tem que provar até o que você é importante, o que faz eles não darem o trabalho para um americano e dar para mim. E antes de sair do Brasil também, dentro do projeto, eu falei, eu tenho que mostrar que existe uma procura, uma demanda para engenheiro do meu patamar para eles. Eu cadastrei meu currículo em vários sites de trabalho aqui nos Estados Unidos, estando no Brasil. Eu recebia 3, 4 ofertas de trabalho por semana, pelo menos. Então, isso servia de base também, de histórico, para eu chegar para o oficial de imigração e dizer, olha, ela tem aqui só em 2, 3 meses, ela teve 100 procuras de trabalho, 100 ofertas de trabalho. Então, isso é uma das coisas que você tem que apresentar também, para você conseguir mais fácil, porque esse visto é bem difícil, mas não é impossível. É isso aí. E Né? esse processo todo, assim, se você puder falar, assim, quanto que ele está custando para você, assim, porque tem taxa de advogado, taxa de Sim, imigração, exame médico, quanto que está custando esse sim. processo todo? Então, para a gente aplicar esse visto, na época foi US$ 21 mil.
Teve gente que falou para mim, isso é insano, é muito dinheiro. Eu falei, cara, eu vou tentar, porque eu sei, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, vai mostrar que realmente eu sirvo para lá. Então foram US$ 21.000, mas as taxas imigratórias são baratas. A do meu filho foi US$ 750, a minha era 1.100, 1.200, e a do meu esposo também 1.200, na época esposo. E o que é caro são os honorários advocatícios, que uma hora de um advogado aqui de imigração também não difere da advogado de família, mas é de 300 a 350 a hora do advogado. E aqui, se o advogado pegar o telefone para falar com você, uma hora tem 60 minutos, então é dividido em frações de 6. Então, se ele falar com você 6 minutos, vai ser US$ 35 por chapéu. Se ele falar 7, são 70. Então, tudo era cobrado. Só que quando você fecha o processo imigratório, eles dão um valor fechado, já contando as ligações que eles vão gastar com você, os e-mails trocados, que aqui cobra-se até o horário que ele gasta escrevendo seu e-mail. E aí, nós tínhamos 6 meses para aplicar. Então, eu tinha que juntar esses US$ 21.000 em 6 meses. Porque os 5.300 que eu trouxe teve que ser usado para o rombo que teve na falta de programação, lá na frente. E aí nós tivemos que trabalhar igual camelo, igual gente grande mesmo, sabe? E US$ 21.000. Pagamos, só que faltava 4.000. Eu lembro até hoje que era 2.000 por mês que eu pagava. Faltaria 2.000 em junho e julho. Aí os advogados disseram, não, você precisa ter tudo pago até o dia 29, que era o último dia meu legal. Também não facilita, né? Não facilita. Você podia pagar com cartão de crédito, só que cartão de crédito eu não tinha, porque enquanto você não tem o social, você não consegue ter um cartão de crédito nesse lugar. E eu não tinha, nem do Brasil, sabe? Não dava, a conversão de moeda, enfim. Por fim, meu pai teve que me ajudar, meu tio me ajudou, porque o dinheiro ficou preso, foi um rolo. Conseguimos aplicar com 2 dias de antecedência para não ficar fora de estado. E nesse processo, todo processo que vai para a imigração, se ele passar um ano sentado na mesa, porque a demanda está muito grande, passou um ano, no 366 dias, já é considerado uma request for evidence, que é um pedido de evidência, porque é uma regra da imigração. Então, às vezes, eles não pedem documentos adicionais. No meu caso, pediram muitos documentos adicionais. Eu recebi isso agora em agosto, um pedido de evidência, ou seja, e por que o meu processo andou? Porque quando você recebe a autorização de trabalho, você tem que renovar de ano em ano. Ou seja, o cartão vale por um ano. E com 6 meses de antecedência, você tem que já pedir o novo cartão, porque tem uma demanda. Então, eu lembro que se fosse vencer em agosto, eu tive que pedir em fevereiro. Pedi em fevereiro, não chegou por causa do Covid. Tanto que daí, o que acontece? Por eles estarem com essa entrega, atraso de entrega, eles consideraram que o cartão, por mais que a data expirada, ela é válida após 6 meses, porque é o tempo que eles estão levando para processar, um ano. Então, mesmo que o cartão esteja expirado, você está dentro, normal, o cartão vale. Com esse cartão, mesmo agora em novembro, eu conseguiria mudar de trabalho e ir para um outro trabalho que eu teria autorização para trabalhar. E, meu Deus, perdi a linha agora de raciocínio que eu estava falando. Não. Do cartão, de autorização para trabalhar, de expirado, que renovar. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu liguei na migração, porque eu saí de um trabalho, dia 2 de agosto, falei, puta, vai vencer meu cartão, o que eu vou fazer? Eu falei, tudo bem que está válido, mas eu não quero ficar com o cartão expirado. Aí eu entrei em contato com a imigração, aí eu falei, olha, eu preciso disso, disso, disso. Aí veio um officer e respondeu para mim assim, não está autorizado, você vai ter que sentar na fila e esperar igual todo mundo. Aí eu falei, mas veja bem, senhor, porque o meu cartão eu tenho medo que não seja aceito, mesmo estando dentro, como eu falei, não existe conhecimento por todos. Eu falei, eu tenho medo, e olha, eu tenho tudo isso de conta para pagar, eu pago o aluguel, eu pago tudo sozinha, sou eu e meu filho de 5 anos e tudo sozinha. Aí eu mandei para eles, né, anexei, você tem que anexar tudo, anexei um monte de coisa que eu tenho custos para pagar, e se eu não trabalhar, como eu faço? Aí, como eu tinha saído da empresa dia 2 de agosto, vencia dia 4 de agosto o meu cartão, eu falei, pronto. Aí eu mandei para a imigração, aí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, aí ele foi lá, ele viu o meu caso, acho que ele viu que estava muito tempo já na imigração, ele falou, agora eu vou pegar esse caso aí. Aí ele pegou meu filho no requerimento para aprovar novas coisas, e vieram coisas que eu falei, gente, é um processo novo. Ou seja, então existe, mesmo que você tenha afinidade com o escritório de advocacia,
pode ser que o processo seja muito falho, porque quem está fazendo o meu processo de defesa é um advogado. O advogado não entende do projeto do engenheiro, então, às vezes, ele não vai saber falar o que o engenheiro tem que falar. E outra coisa, o officer, ele não é engenheiro, ele tem que avaliar todas as outras profissões. Então, ele tem conhecimento técnico para isso? Talvez não, talvez sim. E então eu tive que dizer tudo novamente, apresentar tudo novamente, basicamente. Então, em que momento? E o que aconteceu? No meu processo de... Quando eu descobri que o meu ex-marido ele estava numa relação extraconjugal, porque até então eu não sabia se a gente ia voltar ou não, eu não sabia. Eu poderia mantê-lo como meu dependente, porque ele era meu beneficiário no processo. Quando ele assumiu um relacionamento paralelo, eu disse para ele, eu falei, olha, você não pode colocar na rede social, porque isso é crime. E se eu mantivesse ele como meu dependente, e a imigração visse isso, o que a ICE, no caso, porque a imigração ela não avalia isso, ela manda, se ela vê uma suspeita de fraude, ela manda para a polícia de imigração. Se a polícia visse aquilo, nós dois íamos ser presos 30 dias e deportados. Porque eu quero manter uma pessoa alegando que eu sou casada se eu não sou. E eu falei para ele, cara, você precisa escolher o que você quer da sua vida, ou você vai seguir comigo, tipo, você pode fazer suas coisas em off, mas ou você segue comigo do jeito que tem que ser para não prejudicar eu e o nosso filho, ou você sai fora. E o ego falou falou maior, mais grande é fogo, hein? Falou mais alto, e ele falou, não, vou assumir minha relação. Falei, tudo bem. Então, contatei meus advogados, falei, olha, estou com um problema assim, o que eu faço? A advogada falou, não, você não pode continuar sponsoriando ele, senão isso pode ser um problema, e disse o que eu acabei de dizer. Aí eu comuniquei ele oficialmente, copiei os advogados, aí começou a briga, se vocês, então, me tirarem do caso dela, eu vou fazer uma reclamação de vocês no BAR, que é a OAB daqui dos Estados Unidos, e eu vou fazer uma reclamação oficial lá, e vou divulgar, blá, blá, blá. Aí os advogados falaram, olha, vamos lá, eu quero uma reunião com vocês. Ela chamou a reunião, aí ele falou que realmente ele ia colocar o complaint, ia atrapalhar o meu processo migratório, né? Eu tenho como provar, porque eu tenho por escrito. Enfim, acontece, né? E eu tenho como provar, tipo, eu veiculo, porque aqui nos Estados Unidos você pode falar o que é verdade, né? Então, e outra, eu não falo o que é mentira, eu falo o que é verdade. Aconteceu isso, eu fiquei sem advogados. Eles se retiraram do meu caso, mesmo o contrato sendo assinado por mim. Ele quis me prejudicar, porque ele falou assim, já que você não vai me ajudar, nós trabalhamos juntos para ter tudo isso, então você vai ficar sem. Eu falei, cara, você não tá pensando no seu filho? O processo migratório é do nosso filho, inclusive. Aí ele disse, não, eu não quero que eles representem mais você. Aí na época os advogados deram essa, eu não quis discutir, porque eu não queria me dispor naquele momento. Resultado, fiquei sem advogados. Eu estava me representando sozinha na imigração. Quando eu tinha que pedir a extensão, eu mesma pedia. Quando eu tinha que escrever alguma carta oficial, alguma coisa comunicando, eu escrevia. Eu tinha uma babá que veio do Brasil, quando ela foi embora, eu tive que comunicar oficialmente que eu não era mais responsável por ela, que ela estava ainda com visto de estudante, ela foi convidada por mim, eu ia aplicar o visto de turismo, por um momento não deu certo. Enfim, ele fez tudo isso, eu fiquei sem advogados. Aí, escuta essa. Quando eu fiquei agora sem trabalho, que terminou o meu contrato dia 2 de agosto, e venceu a minha carteira, que eu fiquei com medo de que as empresas não fossem entender isso, mas não aconteceu, graças a Deus. No mesmo dia que eu saí desse trabalho, eu recebi 3 ofertas de trabalho. Coloquei lá no meu LinkedIn, coloquei disponível para o mercado. Eu recebi uma oferta na Califórnia, para participar do processo seletivo, uma em West Virginia e uma na Carolina do Norte. E todas eu teria que relocar. Aí eu falei, caramba, e agora? Né? O que eu faço? Vou, não vou? E, cara, pelo amor de Deus, eu falei, e quando eu pedi para a imigração que eu tinha, que eu precisava do documento, que eles foram mexer no meu caso, que ele pediu a RFE, aí ele falou, tá aqui. Eu recebi lá a notificação no dia seguinte, quando eu falei para ele, tá aqui meus documentos, eu preciso que o senhor me mande a carteirinha rápido. Aí ele, não, vamos mexer no seu processo, vamos pedir as evidências adicionais. Pediu evidência e eu sem advogado. Eu falei, cara, eu tô brigando na corte americana com o meu divórcio, né? E eu falei assim, impossível que um advogado que eu consiga defender os interesses do meu filho na corte americana, sozinha, na vara de família, que eu não consiga falar numa vara de imigração. Aí eu fui lá para os meus advogados, na época, ex-advogados, eu falei, olha, eu preciso do meu processo imigratório, porque veio um pedido de evidência, eu vou ter que ver o que vocês submeteram, da cópia, eu preciso da cópia, geralmente a cópia desse processo são mais de 300 páginas. Eu preciso de uma cópia disso, eletrônica ou física, para eu poder responder a minha RFE, porque eu preciso saber o que foi servido.
Aí a advogada me demorou a responder um pouquinho, geralmente demora um pouco mais. Aí eu comecei no follow-up, de manhã e de tarde. Aí ela me falou, Paula, perdemos o seu processo na nuvem. Não sabemos onde está, por alguma coisa o nosso drive não está buscando, mas nós não vamos te desamparar. Nós vamos te ajudar. A gente vai responder sua RFE. Você sabe quanto custa uma RFE? $8.000. $8.000. Então, quando ele tentou me prejudicar, por isso que eu falo, eu acredito muito em Deus, que Deus, de alguma maneira, ele fez com que esses documentos desaparecessem da nuvem, da rede virtual, para os advogados me ajudarem, porque sozinha, por mais que eu falasse numa linguagem de um advogado para um oficial de imigração, existem muitos termos técnicos, existem coisas que eu não ia falar, porque eu revisei o meu processo depois com os advogados. Só que para ajudar, eu falei, olha, como vocês estão me ajudando, eu vou ajudar vocês também. Eu vou responder como eu responderia, dentro de uma petição normal, que é uma petição. Fiz o que eu precisava falar, falei, dei os dados técnicos, porque para eles a parte técnica é rasa, porque eles não dominam isso, e mandei. Eu demorei 45 dias para fazer todas essas evidências, e paralelo a isso eu tive a relocação, que eu recebi a oferta de trabalho, paralelo a isso eu tive o meu ex tentando me impedir de relocar, estamos na justiça novamente, eu vou ter uma audiência agora dia 30, porque ele está pedindo para eu voltar para a Flórida, e os advogados fizeram o meu processo. Em cima do que eu fiz, eles adaptaram na linguagem mais técnica. Aí, quando eu fiz a revisão com eles, tem umas 2 semanas, cara, eu falei, eu jamais faria isso sozinha. Mas eu fiz o que eu consegui dentro da minha atmosfera de conhecimento, e eles adaptaram na realidade da imigração. Se você me perguntasse se eu acho que eu seria reprovada ou não, eu acho que não. Seria uma linguagem muito mais simples, é óbvio que o oficial eles entendem, principalmente quando você está sozinho, até mesmo na corte. Eu já estive de frente com o juiz sozinha, e ele com o advogado do outro lado, então eles te respeitam muito mais, porque tem que ter muito culhão para você estar numa corte americana, sendo imigrante, se defendendo sozinho. E mandamos o processo. Nessa, caiu no meu colo. Quando ele tentou me prejudicar lá atrás, prejudicar não só a mim, mas o nosso filho, para deixar a gente sem advogado, Deus mostrou. Então, eu acredito muito em Deus, que foi Deus que fez por algum motivo. E vou te dizer mais, quantos advogados me mandaram a adaptação que eles fizeram em cima do que eu tinha mandado, eles mandaram dados que eles tinham na nuvem, que eu não tinha mandado dessa última vez aqui. Aí eu falei, caraca, Então, é eles não Deus. tiveram acesso, né? É Credo. Deus. Então, por isso que eu falo, eles foram de muita hombridade, porque eu acho que, de fato, eles fizeram também porque eles sabiam que o contrato era só no meu nome, não era no nome do meu beneficiário, e eles me ajudaram muito, né? E... WhatsApp? Fala, oi, você tá online lá, ó. E aí? Do Tá speak vendo? Portuguese? Que eles aprendem muito inglês. Eu falo em português, ele fala em inglês. Ah, é? Enfim, a mamãe tá um pouquinho ocupada, vai lá com o tio. Ele precisa de um snack. Ô, João, você não pega pra mim, por favor? João é o ex-marido de uma amiga, que eu tô na casa deles aqui, e ele tá me ajudando hoje com o babá, enquanto ela tá trabalhando. Aqui é assim, Enfim, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Porque eu vou me mudar pra minha casa, ele estava na piscina, tá, gente? Ele tá de sunga. Falaram assim, nossa, tem um moço passando de cueca aí. Não, ele é o João, o ex-marido de uma amiga também, que eu acabei fazendo aqui. E eu tô aqui na casa deles, que eu pedi se ele podia cuidar do bem pra mim. Ela tá trabalhando, e eu falei, preciso de alguém pra me ajudar. Enfim, e os advogados me ajudaram. Eu acho que, de fato, eles sabiam que eu estava dentro da lei, que o contrato era comigo, eles me ajudaram. E eu